Estamos vivenciando um tempo muito forte na igreja. O tempo da Quaresma. 40 dias que antecede a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa, onde o Filho de Deus foi oferecido sobre o altar da cruz para a nossa salvação. Então nós não podemos celebrar a festa da salvação de qualquer jeito, como se fosse simplesmente mais um feriado prolongado distribuído no ano. E sabe que tem muita gente que, em vez de no período da Semana Santa e propriamente na Páscoa, se programar para as celebrações religiosas, acabam programando passeios e deixam de lado a vivência da fé. Isso é ferir o mandamento da lei de Deus. Mas se nós queremos uma Páscoa com o sentido verdadeiro, que é celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é necessário que o nosso coração se prepare. E esta preparação precisa ser de mudança de vida, de reflexão. Por isso, Quaresma é tudo isso. Quaresma é tempo de refletir sobre a própria vida. Quaresma é tempo de ver qual caminho eu e você estamos trilhando. Quaresma é tempo de rezar mais e com intensidade, para que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos vivendo dentro de nós escuridões. Quaresma é tempo de libertação, de desapego, de penitência. E que bonito foi hoje, às 5 horas da manhã, a Capela São João Batista, lá no Jardim São João, repleta de pessoas. E quando nós viemos caminhando, rezando, e chegamos aqui, tinha pouquinho menos do que a quantidade de pessoas como agora. E muita gente que veio cedo, veio agora também. Quem veio cedo? Levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas para quem veio cedo e veio agora? Se você veio de manhã e veio agora também, é porque você está aproveitando ainda mais as portas da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz no Evangelho que quem bate na porta, a porta se abre. Agora, se a gente fica do outro lado da porta, esperando que a porta se abra sozinha, nós vamos ficar cansados. E muitas vezes a pessoa que está do outro lado não vai saber que a gente está ali. Assim acontece na nossa vida espiritual. Cada vez que nós estamos na igreja, cada vez que nós buscamos os sacramentos, cada vez que nós aproveitamos as oportunidades que Deus vai nos dando, como esta Quaresma, nós estamos batendo na porta.
E cada vez que nós batemos, Deus não nos deixa esperando. Pelo contrário, Ele abre a porta e entrega para nós aquilo que mais nós precisamos. E durante esta quaresma, esta missa semanal chamada de missa com orações de cura e libertação, é apenas um pretexto para que nós participemos da missa de coração ainda mais aberto. Porque cada missa que nós participamos, cada missa que é celebrada, já acontece inúmeras curas quando nós participamos de coração aberto. Cada missa que nós participamos, acontecem libertações na nossa vida que nós não temos nem noção. E outra situação, cada missa que nós participamos, nós somos poupados dos males e dos ataques de Satanás. O Senhor, em cada missa que nós participamos, nos livra de ações demoníacas que nem nós imaginamos. Então, meu irmão e minha irmã, cada vez que você sai da sua casa e vem para participar da missa, grandes são as maravilhas que acontecem na sua vida, espiritualmente falando. E muitas graças também vêm concretamente através da nossa fervorosa participação. Então a quaresma é este tempo favorável, que o céu está mais próximo de nós. A misericórdia de Deus está escancaradamente abundante sobre a humanidade. E para quem pôde vir domingo na missa, vai se recordar que Jesus no domingo estava onde mesmo? Onde Jesus estava no domingo no Evangelho? No deserto. Lá ele venceu o demônio. Agora toda a igreja está vivenciando um deserto espiritual de 40 dias chamado quaresma, para que nós também vençamos o demônio em Cristo, por Cristo e para Cristo. E quando nós vencemos o mal, nos tornamos pessoas de fato libertadas. E é para isso que Jesus veio. Ele veio libertar todo aquele que estava oprimido pelo inimigo. Ele mesmo disse: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Diga isso comigo. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Se Jesus nesta noite me curar, eu serei verdadeiramente curado. Verdadeiramente curado. Então você tem que tomar posse disso. Você tem que aceitar e tomar posse disso na sua vida. E hoje a palavra de Deus, na primeira leitura, está nos explicando exatamente tudo o que nós estamos refletindo agora. Deus está de coração aberto, esperando a nossa conversão, esperando o nosso pedido de perdão, esperando a nossa humildade. E quando nós nos aproximamos de Deus com coração sincero, Deus toca a nossa vida e muda o nosso coração. Mas infelizmente muita gente
simplesmente troca de papéis e coloca Deus como criatura e passa a ser criador. O profeta está falando hoje isso. O profeta está dizendo: vocês precisam mudar a conduta de vocês. Não é Deus que tem que mudar, são vocês que se afastaram dos ensinamentos do Senhor. Voltem para o Senhor. Ele é justo, Ele é compassivo. Então este tempo favorável agora da quaresma é para esta volta de cada um de nós para Deus. E o salmo que nós dizemos no refrão, nós falamos assim: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nós estamos dizendo, se Deus levar ao pé da letra o pecado de cada um, quem vai resistir? Você vai resistir? Ixi. Pensa bem, se Deus trouxesse na lista por escrito para você todos os teus pecados, pecadinho, pecadão e pecadaço, que tamanho será que seria essa lista tua, hein? Para pensar. Ia ter coisa ali que você nem percebeu. Ia ter coisa que até você ia dar risada. Mas ia ter coisa que você ia se envergonhar. E eu também. Mas Deus, já porque Ele é misericordioso, Ele conhece profundamente quem somos nós. Ele lembra, Ele sabe do que nós fomos criados. E nós fomos criados pelo barro. Nós somos frágeis. Por isso precisamos dele. E já porque nós somos frágeis, nós dependemos ainda mais dele. E ele vem com o seu amor, nos curando, nos restaurando, quando nós nos aproximamos dele. E o convite de Jesus hoje, no Evangelho, é para que nós todos, neste processo de mudança de vida e de conversão, valorizemos o nosso semelhante. E pode prestar atenção que a maioria destes pecados, dos pecadinhos, dos pecadões e dos pecadaços, estão relacionados com convívios. A maioria dos pecados acontece por causa dos relacionamentos. E quando eu digo relacionamento, não é somente de esposo e esposa, namorado, namorada. É no dia a dia, é com aquelas pessoas que você trabalha, é com aquelas pessoas que você mora perto, são com os parentes e assim por diante. Sim ou não? Sim. Sim. E tem muitas vezes que a gente tem culpa, mas tem muitas vezes que nós somos vítimas. Então Jesus hoje no Evangelho vai dizer: cuidado, não chame o teu irmão de patife, não chame o teu irmão de tolo. Essas duas palavras não estão muito no nosso vocabulário, sim ou não? Sim. Existem palavras muito mais bonitas para chamar os irmãos, né? Você fala tolo, não faz isso, tolo. Você não fala isso, fala? Não. Você vai falar um elogio muito maior, muito mais bonito, impactante, vai deixar a pessoa alucinada. E dependendo da situação, você vai procurar um adjetivo maior ainda, na intensidade e no grau. Jesus ainda é muito educado e elegante.
Porque se ele fosse falar os nossos vocabulários por aí, nós iríamos passar vergonha, sim ou não? Sim. Sim. E a consequência, pode ver que ali está a condenação eterna. Quer dizer então que para nossa salvação pessoal, é necessário a minha fé, a minha conversão para Deus e a tua também. Mas é também necessário uma conversão nos relacionamentos. E como é difícil converter nossos sentimentos. Como é difícil converter os nossos relacionamentos. Como é difícil. E sabendo disso, Jesus hoje nos impacta com suas palavras. Por isso ele pede de nós o amor fraterno, o amor sincero, o amor generoso. E quando ele nos ensina isso, ele não ensina apenas na teoria, mas Jesus ensina aquilo que ele mesmo viveu, sobretudo na sua paixão. Jesus teria todas as propriedades para se irar com aqueles que o mataram, mas em nenhum momento Jesus se revolta contra os seus algozes, mas dá a eles o perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe que nós precisamos aprender tudo isso, porque ora nós somos vítimas, ora nós somos causadores. Então é necessário ter a consciência de que muitas vezes depende de nós esta conversão nos relacionamentos. Com a graça de Deus nós conseguimos. Com a graça do Espírito Santo nós seremos capazes de ter mais paciência, de saber acolher as diferenças, de conseguir compreender a forma de pensar do outro, e mais, de olhar para o semelhante e ver que ali está também a presença de Deus. Deus ama aquela pessoa difícil de lidar. E o que resta para nós? Tentar amar. Se for preciso, perdoar. Se for preciso também, pedir perdão. Aí sim, a nossa quaresma estará valendo a pena. Aí sim nós podemos dizer que a nossa quaresma está sendo de conversão. Aí sim nós experimentaremos o que é a liberdade em Cristo, sendo novas criaturas. Então nós vamos pedir esta graça na missa de hoje. Que o amor de Jesus penetre o nosso coração, para que nós tenhamos este amor pelos outros. Do jeito que nós temos por Deus, que nós também tenhamos pelo nosso semelhante. Feche os teus olhos por um momento.